Olá, olá, boa noite pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira aqui no canal Conectando Pessoas. Hoje nós estaremos falando com a nossa amiga advogada Inayara Pereira. Eu espero que vocês estejam tão ansiosos para conhecer a Inayara como eu estou para falar com ela. Uma pessoa que eu já falei com ela antes, uma pessoa que vai agregar muito, com certeza, com informações sobre advocacia nos Estados Unidos. Boa noite, Poliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, gente, vocês que estão entrando, manda um aviãozinho, dá um like nessa live, que com certeza vai estar passando mais informações para outras pessoas que com certeza precisa também de conhecer a Inayara. Eu tô fazendo o share antes da gente começar. Oi, Poliana Andrade, tudo bem? Boa noite, querida, tudo bem? Graças a Deus. E com você? Estou ótima, Poliana, graças a Deus. Estou aqui no Brasil, onde eu vou falar com a nossa convidada hoje, a Inayara. De onde você é, Poliana? Share essa live, Poliana, com mais pessoas. Se possível for, que com certeza eu tô mandando para outras pessoas aqui. Bom, mandei para outras pessoas. Oi, pessoal, seja bem-vindo. Oi, Araújo, seja bem-vindo. Poliana, Rio Grande. Ah, Rio Verde, Poliana. A gente vai estar nos encontrando agora na semana que vem. Dia 20 estarei em Rio Verde para conhecer vocês. Com certeza a gente vai estar nos encontrando, Poliana. Eu sempre esqueço de onde você é, amiga, me desculpa. Bom, a nossa convidada acabou de entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. E aí? Tá nos aguardando? Hoje eu tava falando com a Manu. A gente vai estar aí no dia 20 de manhã. Olá, Cida! Prazer em conhecer, te rever. Tudo bem, amiga? Oi, gente, caiu. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô aqui no Brasil, tô aqui no Goiás, gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Inayara novamente. Bom, vamos lá. Ok. Cida! Oi, Nayara, caiu? Tudo bem? Tudo bem? ótimo! Ai, E que você? falar com você novamente, né? O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Seja Espero que a gente bem-vinda. troque bastante conhecimento disso aqui. A gente, quando eu estava começando o canal, a Inayara foi uma das minhas primeiras convidadas, né, Nayara? Você fez parte do começo do Poder da Conexão, meu Deus, eu tô falando do Poder da Conexão, do canal Conectando Pessoas. O Poder da Conexão é um evento que a gente está fazendo de empreendedorismo. É tanta coisa que eu estou envolvida que tem hora que eu fico confusa um pouquinho. Mas seja bem-vinda, Inayara. Obrigada por aceitar o convite. Eu sei que você é uma pessoa que tem muito a agregar na vida das pessoas, né? Porque sempre eu tenho alguma dúvida, eu passo mensagem para você e você está sempre pronta a responder. Eu agradeço muito por isso, por esse carinho. Mas, Inayara, seja bem-vinda e fala para mim quem é você, Inayara, de onde que você veio, como que você chegou nos Estados Unidos, porque hoje eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou aqui no Brasil falando com você nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da sua história aí, querida, por favor. Sim, eu vou te agradecer mais uma vez. Eu lembro que a gente conversou há um tempo atrás, verdade, estava começando com um canal.
E você também já faz muita diferença na vida das pessoas, ajudando as pessoas. E por isso que eu conectei tanto com você, assim. Porque eu conecto com pessoas também que têm esse mesmo objetivo de ajudar as pessoas com a verdade, né? Tem pessoas aqui nas redes que parecem ajudar as pessoas, mas infelizmente não é com a verdade. E eu percebo que você é com a verdade, assim como eu. Meu nome é Nayara Pereira. Eu cheguei nos Estados Unidos. Eu tenho conexão com os Estados Unidos já deve ter quase 9 anos. Eu prestava um serviço para algumas companhias aqui nos Estados Unidos, vinculadas à justiça, alguns escritórios também. E foi quando eu comecei a ter interesse em ser uma advogada americana também, para ajudar mais pessoas que eu sabia que não tinham tanto conhecimento no Brasil. Que até hoje essa realidade existe, né? Poucas pessoas conhecem do processo imigratório dos Estados Unidos, principalmente no Brasil, e isso é uma pena. E eu quero estar aqui nas redes exatamente para isso, para compartilhar o máximo de conhecimento que eu tiver, para ajudar o máximo de pessoas possível, para as pessoas saberem que é possível, que os brasileiros aqui nos Estados Unidos são bem-vindos, assim como eu, e eu acredito que a Cida também é. Então, eu comecei a estudar o direito americano, eu já tinha iniciado o mestrado no Brasil e vim concluir aqui nos Estados Unidos. Concluí o mestrado nos Estados Unidos, atualmente eu sou doutoranda nos Estados Unidos de direito imigratório. Então, eu tenho essa especialidade exatamente para ajudar a minha nação. Eu poderia ter feito outros tipos de especialização, como colegas meus que vieram do Brasil, assim, para estar na mesma turma que eu, mas ainda assim eu preferi fazer algo que pudesse ajudar a minha nação. É incrível, né, essa questão de ajudar. Realmente, a rede social, a gente vê muitas pessoas, né, falando, mas são poucas pessoas que realmente se propõem a isso, né, ajudar, Nayara, né? Porque é tempo que você toma para estar ensinando, mas vale a pena, não vale? Ah, com certeza. Eu sempre falo que eu sou advogada por mero acaso, porque eu nasci foi para ensinar. Eu sou professora universitária também, e eu amo fazer isso. E, inclusive, eu tenho turmas de mentorias exatamente porque é o que eu mais amo fazer, é ensinar as pessoas sobre como que funciona a imigração nos Estados Unidos, como que a imigração é vista pelos brasileiros e vice-versa. Tem até uma pessoa aqui que falou que 2 vezes já foi reprovado. Provavelmente, talvez porque ele não solicitou o visto adequado ao perfil dele, ou talvez chegou lá e não conseguiu fazer uma conexão, né, Cida, com a imigração, porque mais do que tudo, o processo imigratório ou solicitação de visto tem que criar uma conexão. Eu sempre falo que se não tiver empatia, não tem como. Não tem outro critério maior que eles avaliam do que essa empatia, né? Porque a gente tem vários exemplos de pessoas que não tinham tanto perfil para conseguir a aprovação e consegue a aprovação. E pessoas que talvez tinham todos os critérios para conseguir uma aprovação, seja do processo migratório ou de qualquer tipo de visto, e aí do nada, simplesmente a pessoa tem a negativa. E isso se explica por essa falta de conexão mesmo. Então, já que nós estamos falando sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta de uma amiga que está aqui no Brasil. Foi uma pessoa a qual eu também entrevistei. Ela é cantora há mais de 40 anos aqui no Brasil. Tem uma história gigantesca, tem vários discos gravados, e ela foi tentar o visto e não conseguiu, Nayara. Então, o que é isso? Quando a pessoa é artista, dá muito a entender que aquele visto de turista, não sei se foi o visto dela, foi de turista, mas vou imaginar que fosse de turista, dá muito a entender que aquela pessoa vai vir não para turistar, e sim para prestar algum tipo de trabalho. Porque o artista, o youtuber também, os youtubers também estão tendo muitas negativas por isso, porque a imigração já entendeu que aquela pessoa era livre para prestar serviço em qualquer lugar. Então, o visto mais adequado para ela talvez seria o J1, que ela poderia, sim, turistar nos Estados Unidos, e se ela quisesse trabalhar, ela teria trabalho para prestar em qualquer lugar nos Estados Unidos. Então, talvez avaliar o perfil da pessoa é o melhor antes de fazer solicitação de qualquer visto. E, infelizmente, no Brasil, as pessoas só conhecem o visto de turista, de estudante, não conhecem outras modalidades. São mais de 187 tipos de vistos aqui para os Estados Unidos e cada perfil vai ser adequado para um determinado tipo de visto. Então, assim, para youtubers e artistas, de modo geral,
jogador de futebol ou qualquer outro, cantores ou qualquer outro artista assim, normalmente o visto de turista às vezes não é o mais adequado. Talvez a gente possa encontrar outro mais adequado, como por exemplo, da sua amiga, poderia ser o J1. E se ela, como ela já foi negado, ela pode dar entrada logo em seguida para tentar novamente? Na imigração não existe nenhum tipo de restrição de tempo e nem solicitação de tempo de quanto tempo que a pessoa tem que esperar ou pode fazer a solicitação. Mas o adequado é esperar pelo menos 6 meses. Porque aí a pessoa vai entender que ela criou outras evidências para solicitar. Porque se ela solicitar de imediato, ela não vai ter tanto argumento para conseguir reverter o seu caso, a sua reprovação, né? Por mais que ela vá para outra cidade, igual tem gente que solicita no Brasil outro estado, para chegar em outro agente, mas aquele agente vai ter acesso ao seu acervo, vai ter acesso às suas informações e o motivo que você foi negado. E se o motivo da negativa foi por falta de vínculos no Brasil, por exemplo, ou por suspeita que existiria um trabalho que poderia ser prestado aqui nos Estados Unidos de forma ilegal, isso vai ser muito difícil reverter se a pessoa solicitar a mesma modalidade de visto. Então, quando alguém é negado em um determinado visto, eu sugiro ela mudar pelo menos a modalidade do visto, porque ela vai ter um argumento maior. Porque ela pode responder nas perguntas lá, caso o agente da imigração perguntar o porquê que ela acha que ela foi negada, o que mudou de uma solicitação para outra, um dos argumentos pode ser esse, de que ela entendeu que o visto mais adequado para o perfil dela seria aquele novo que ela estava solicitando e não o antigo que ela foi negada. Porque ela queria levar o neto na Disney, é o sonho de todo mundo. O Anselmo está falando aqui, você auxilia nesse caso, Nayara? Sim, auxilio sim. No caso, quando a pessoa não tem muitos requisitos ou talvez não tenha muitos vínculos no Brasil, normalmente cidades como Orlando, cidades muito turísticas, mas que também tem muita imigração, principalmente ilegal, eu não sugiro. Normalmente eu sugiro que a pessoa faça uma solicitação de visto de turista para um ponto que não tenha tanto imigrantes, para não caracterizar que aquela pessoa vai realmente migrar ou trabalhar naquele local. E aí, quando ela recebeu o visto dela, ela é livre para vir para os Estados Unidos e ir para qualquer lugar. Isso não é o entendimento da imigração, esse é o entendimento particular meu, viu, gente? Mas cientificamente comprovado. E deixa eu por favor. Essa pergunta. Quando a pessoa pede o visto para ir para um lugar que não é tão conhecido, não é tão visitado pelo turista, a primeira coisa que eles perguntam, o que você vai fazer lá? Não tem nada. Sim, sempre vai perguntar o motivo da viagem, independente do lugar que for. Acho mesmo. Eu só disse que essa seria uma opção para quem não tem muitos requisitos, para quem não tem imóvel próprio, talvez a pessoa não vai conseguir comprovar que ela tem muitos vínculos no Brasil, talvez seja melhor ela falar que ela não vai para lugares que não tenha tantos imigrantes, mas que tenha também algum ponto turístico que aquela pessoa tenha o desejo de conhecer. Sei lá, algum estado do norte que não tenha tanto imigrante, algum estado que não tenha tanto imigrante, mas que... Gente, vai para New Hampshire, lá não tem nada. Aliás, tem sim. Você pode esquiar. Lá tem Isso, pode ser um período assim e falar que está querendo esquiar e que não tem tantos imigrantes. Mas esse conselho eu só normalmente forneço para as pessoas que não têm como comprovar vínculos no Brasil ou que, por alguma razão, o trabalho pode caracterizar situação de que ele prestaria um serviço ilegal aqui nos Estados Unidos. Mas tem que avaliar cada situação para ver se esse conselho pode ser dado para essa pessoa, se o visto de turista realmente é o mais adequado, talvez tenha outra modalidade de visto para essa pessoa, então tudo tem que ser analisado. Oi, Nayara, e como que a pessoa entra em contato com você? Como que as pessoas que estão aqui no Brasil, eu quero falar com a Nayara para que você possa me ajudar eu tirar um visto. Como que as pessoas conseguem falar contigo? Eu tenho todos os meus canais aqui, né? E no Instagram, no link da minha bio, tem o link do meu WhatsApp. E eu tenho uma sede em Belo Horizonte também, que trabalham para mim lá comigo, né? São meus parceiros lá. E eles também prestam serviço pessoalmente, caso a pessoa necessita, mas grande parte do meu trabalho é 95% online. Então, mesmo quando eu passo o endereço ou o contato de pessoas que estão em Belo Horizonte, eu tenho um correspondente também em São Paulo e no Rio de Janeiro, ainda assim eles preferem falar comigo online. Então, se precisarem, tem aqui no Instagram,
Eu tenho um canal no YouTube e o link do meu WhatsApp tá lá no link da Bíblia. Eu você em todos os lugares. Isso Gente, aí. aqui tá quente, viu? Nossa, eu tô com o ar-condicionado ligado e ainda tô suando. É, Ai, meu Deus. fiquei sabendo que o calor tá bem insuportável. Saindo também. Boston, né? Nossa, pensa como que tá quente aqui. Contraste. Mas nós estamos na nossa primeira live do ano, hein? Com você. Ai, muito obrigada. Estou muito privilegiada de estar assim. Que legal, né? Que legal. De estar aqui. Sobre um assunto tão importante para os imigrantes. Porque, como eu já te falei no passado, o canal Conectando Pessoas foi criado para passar informações. Porque, gente, para você falar com um advogado de imigração, quando eu cheguei nos Estados Unidos, além de ser muito caro a consulta, não tinha intérprete, era muito difícil. Aliás, não era só advogado de imigração, não, a gente não ia no restaurante, porque a gente tinha medo de imigração. Uhum. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, Nayara, acontecia, a gente morava num prédio, num condomínio, que os agentes da imigração, eles iam para lá de madrugada. Aí o que acontecia? As pessoas passavam mensagem, não sai de casa que a imigração está aí fora. Dá para acreditar? Você já ouviu essas histórias, não já? Hoje em dia tá tão assim, tá tão fácil que as pessoas não acreditam que são imigrantes, que eles não acreditam que isso já aconteceu no passado. Sim, já acontecia isso no passado, porque existia uma resistência muito grande para imigrante, né? Depois dos Estados Unidos se abriu mais para imigrante, pode parecer que não, mas a imigração dos Estados Unidos se expandiu mais, solicitando mão de obra. Então, a minha especialidade, por exemplo, é a imigração baseada em emprego. Então, para os Estados Unidos é algo muito bem visto para quem pretende trabalhar nos Estados Unidos, seja por profissão qualificada, como a que eu fiz, seja por profissões não qualificadas, para trabalhar em qualquer lugar, restaurante, atendente, em hotel, que seja. Ainda assim é bem vista. Agora, o que os Estados Unidos tenta controlar é a imigração ilegal, né? E naquela época se existia muito mais imigração ilegal do que hoje, porque não existia tanta informação. Infelizmente, no nosso país, no Brasil, essas informações ainda são bastante restritas. Poucas pessoas ainda sabem que pode vir com a sua profissão, validar o seu diploma, ele vai manter a mesma profissão, ele pode manter a mesma profissão, exercer com a profissão dele aqui, cumprindo cada regra, né? Cada profissão vai ter sua regra, mas é possível. E as pessoas sempre acham que quando eu divulgo alguma coisa assim relacionada a isso, sempre acham que os únicos vistos que existem são turista e estudante. Tem uma pergunta aqui para você. Ir como turista, como que é? Estende para o estudante, depois aplicar por EB3, pode configurar dupla intenção para morar nos Estados Unidos? Hoje em dia, não, mas já foi considerado dupla intenção. Aí, nesse caso, aí seria tripla intenção, né? Porque ela entrou com um visto de turista, passou para estudante e depois passaria para um visto de trabalho. E poderia ser considerado dupla ou tripla intenção e ter a negativa, mas atualmente não. Já deve ter uns 4 ou 5 anos que isso não é mais requisito de negativa de processo imigratório. Inclusive, esse final de ano, no final do ano agora de 2023, em dezembro, a imigração já emitiu um comunicado oficial de que qualquer estudante que esteja aqui nos Estados Unidos, seja ele ter feito uma mudança de status de turista para estudante ou ter entrado no país como estudante, ele é livre para fazer o processo imigratório dele por trabalho. Então, isso já existia através de decisões favoráveis para os estudantes e agora já se testificou. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das leis não são escritas, a maioria das leis são por decisões, por jurisprudência, o chamado common law. O Brasil é civil law, porque a maioria das leis são escritas, e aqui nos Estados Unidos as leis são baseadas em decisões. Então, nesse caso aí, de ser considerado dupla intenção, era só um precedente e ainda não era considerado lei. Após a oficialização dessa decisão em dezembro do ano passado, já vai ser considerado lei. Então, a partir de agora, não é apenas um precedente, já virou jurisprudência e consegue vincular em todas as esferas imigratórias de que qualquer estudante estando nos Estados Unidos, ele pode se tornar um imigrante livremente, sem ter a punição de ser considerado uma dupla intenção de imigrar quando entra no país.
Inara, o que levou os Estados Unidos a afrouxar, vamos falar essa palavra, um pouco mais sobre a lei de imigração do período que eu cheguei aí com hoje? O que levou ele melhorar a situação? Escassez de mão de obra. Os Estados Unidos, ao contrário do que se parece, principalmente para o Brasil, na minha sala, por exemplo, são 22 alunos, 3 dos alunos que estão na minha sala são americanos, o restante não são americanos nativos. Então, os americanos não têm tanto interesse em estudar como nós, os brasileiros. Os brasileiros saem do college, que seria o ensino médio no Brasil, já vai para uma faculdade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aqui nos Estados Unidos não é assim, principalmente em direito. O direito aqui é como se fosse uma pós-graduação, não é uma graduação como é no Brasil. Então, eu percebo que os brasileiros estudam muito mais em questões de formação acadêmica do que os americanos. Então, a escassez de mão de obra, ela tem sido muito grande, tanto por demanda de trabalho, porque os Estados Unidos é uma potência mundial, então recebe demandas de trabalho do mundo inteiro e não tem pessoas o suficiente para prestar esse serviço. Então, o país foi crescendo numa proporção que a população não se desenvolveu nessa mesma proporção que os Estados Unidos cresceu, que a economia desenvolveu. Então, por isso que se criou esses green cards aí por trabalho, essa facilitação por empresas contratarem serviços estrangeiros. E uma outra questão que não é divulgada nas mídias, mas uma questão que você deve saber muito melhor do que eu, a questão que é mais escondida, que são esses turistas que entram no país ou pessoas que entram no país que prestam serviços de diversos tipos, seja na limpeza, seja em restaurante, seja na construção, e que todo mundo vê que é trabalho ilegal e ninguém fiscaliza. Então, esse afrouxamento existiu exatamente por isso. Porque existe uma demanda muito alta que os Estados Unidos não dá conta. Mesmo os Estados Unidos fazendo toda essa vista grossa com essas pessoas que estão ilegais, prestando serviço para os Estados Unidos, ainda assim tem falta de mão de obra. Imagina se ele fizesse uma fiscalização como fazia no seu tempo, há 10 anos atrás. Esse país já não seria o mesmo, ele já teria quebrado. 25 anos. 25 anos. 25 anos. Até uns 10 anos atrás era assim, quando eu comecei a estudar o direito americano. Deixa eu te falar, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me legalizei pelo trabalho. Sim. Eu tinha um visto, eu fui pelo México, mandei minha filha para Orlando. Você já sabe um pouco da minha história, Sim. né? Eu saí daqui, mandei minha filha numa excursão para Orlando, fui pelo México com um bebê, porque eles não deram visto para o meu bebê. Eu entrei nos Estados Unidos sem nunca usar meu visto. Tá? Você é uma das poucas pessoas que tem visto e entrou pela fronteira. Sério, entrei pelo México, nunca usei meu visto, Nayara, nunca usei meu visto. E foi tão engraçado que o plano era outro. O plano era eu deixar o meu bebê passar com as pessoas, com os coiotes, ia passar ele, eu atravessar a fronteira e pegar ele. Mas eu não tive coragem. Chegou na hora, eu não tive coragem, eu fui com ele, passei com ele e aí eu entrei, a gente pegou a lei do trabalho, que foi a última lei que existiu nos Estados Unidos, sem lei que poderia legalizar as pessoas. E no tempo, a pessoa que assinou pra gente, aí depois meu marido perdeu o trabalho e a gente ficou um período grande sem poder continuar o nosso processo, porque a gente não tinha quem seria o responsável pela gente. Aí eu, trabalhando na área da limpeza, um dos meus patrões decidiram assinar pra gente. Olha só. Aí eu quero entrar no assunto que você acabou de falar aí. O que acontece? Quando ele deu a aplicação, eles tiveram que colocar no jornal algumas semanas para que, se um americano se candidatasse pelo trabalho que eles estavam oferecendo, às vezes eu não poderia ter me legalizado, mas não apareceu nenhum americano para se candidatar para o trabalho que eles me classificaram para que eu pudesse ficar legal. Esse requisito ainda existe. Toda vaga que é disponibilizada para qualquer estrangeiro tem que ter uma comprovação da empresa, que a empresa divulgou aquela vaga e que nenhum americano se propôs a fazer aquele trabalho ou se candidatou.
Então, isso ainda existe, essa regra ainda existe. Mas, como você disse, até hoje, os americanos não costumam candidatar para as vagas que são disponibilizadas para estrangeiros. São muitas vagas. Eu não sei se aí você está no Brasil, mas quando você está em casa, você percebe nos restaurantes que estão contratando pessoas, em lojas. Então, a oferta de mão de obra aqui ela é muito alta. Exatamente por isso, que as empresas optam em contratar os estrangeiros. E sim, é através do EB3, como o O Paulo Paulo falou aqui. está falando. Isso, o EB3, ele tem 3 subcategorias, que uma delas é para profissionais não qualificados. Tem para profissionais qualificados, que têm curso superior, algum bacharelado no Brasil. Tem para profissionais com até 2 anos de experiência em alguma determinada área, como, por exemplo, mecânico ou qualquer outra área. E tem para profissionais não qualificados, que aí não exige experiência, nem idade e nem nenhum tipo de qualificação para aquele profissional prestar o serviço. E aí, através do EB3. Então, as empresas abrem o processo seletivo para que algum profissional que está aqui nos Estados Unidos, que seja um profissional americano, que propõe a trabalhar naquela empresa, naquele serviço, não tendo essa vaga, através daquele comprovante que não teve ninguém se candidatando, ele pode abrir essa vaga para o estrangeiro e patrocinar o visto através do EB3. E a partir do momento que ninguém apareceu, o meu processo, ele continuou. Ele foi muito rápido, com 1 ano que eu dei a entrada. Mas isso, gente, olha, foram 9 anos que eu demorei para pegar o meu green card nos Estados Unidos. Foram 9 anos de processo. Mas eu só consegui pegar por causa desse processo que a gente estava passando. E depois que a gente pegou, foi muito rápido, porque ninguém na área se candidatou. E tem quanto tempo que você fez o processo? Olha, eu cheguei nos Estados Unidos em 98. No começo de 99. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, foi quando surgiu a lei que o Clinton assinou. Uhum. Então, foi muito rápido. O trabalho que meu marido estava, ele pegou e foi assinado. Eles assinaram para ele. E logo em seguida também fechou. Acho que a lei não ficou nem 1 ano, foi? Eu não me lembro. Mas foi muito rápido. Foi uma lei muito rápida. Foi em quanto? Você falou qual ano que foi? Foi em 99 que surgiu essa lei. Em 99, ela teve, foi uma ressalva. Ela não teve características de lei, não. Ela foi só se fosse no Brasil, seria uma medida provisória, e aqui nos Estados Unidos, como se fosse o common law de caráter urgente. Okay? Só para as pessoas que estavam irregular e pessoas que já tinham oportunidade de fazer. Sim. Não, pois é. Graças a Deus a gente pegou nessa. Aí o Paulo tá falando aqui, olha. E Nayara, você faz assessoria para quem está no Brasil? Estou adorando as suas dicas. Gente, a gente vai entrar agora nessa pergunta. Eu estou aqui com a pergunta. E Nayara, fala um pouco das suas mentorias, querida. E aonde você dá a mentoria? Sim, eu vou falar. O Paulo está falando aqui que antes era mais fácil. Na verdade, eu não acho que antes era mais fácil, nem que agora é mais fácil, nem que era mais difícil. Vai depender muito do conhecimento que a pessoa tem para buscar aquele tipo de informação, porque essa mesma regra aí que a Cida participou em 99, teve em 2011. E eu conheço pessoas que me procuram hoje, que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e perdeu as 2 oportunidades, porque a última oportunidade que teve de anistia e de solicitação de legalização para quem não tinha status foi em 2011. Então, tem pessoas que até hoje se lamentam por não ter aproveitado a oportunidade. Então, buscar o conhecimento, ficar atualizado, né? Igual você, se estava atualizado aí com seu ex-patrão, né? Buscando uma oportunidade e focada naquilo que você queria, que era legalizar, você conseguiu. Porque se as pessoas não buscarem conhecimento, ela não vai conseguir. E esse é o meu papel nas minhas mentorias. Eu tenho um escritório e presto serviço das 2 formas, as pessoas contratando o meu escritório, eu tenho equipe para fazer todo o processo, mas também tem as mentorias. Então, as mentorias têm tomado muito mais meu tempo, porque eu criei grupos, já estou na 3ª turma, eu criei grupos que eu ensino como faz o processo, eu envio os modelos, faço mentorias ensinando passo a passo, ensino as pessoas a se portarem diante da imigração com as suas palavras ou na entrevista, com o seu porte físico para conseguir a aprovação. E
teoricamente, eu acabo ensinando sobre a imigração. Inclusive, tem ex-mentorados minhas que já viraram até meus concorrentes. Tem uma moça que ela era advogada no Brasil, que assim que ela conseguiu a aprovação do dela, ela percebeu que ela poderia, que ela aprendeu e poderia, e ela falou comigo, mandou uma mensagem para mim pedindo desculpas, se caso algum cliente pudesse contratar ela, e se eu ficaria chateada, e eu fiquei super orgulhosa, sinal que eu fiz um bom trabalho, consegui ensinar ela, e ela vai multiplicar esse conhecimento para mais pessoas, que é exatamente o que eu pretendo fazer nessa terra, né? Então, eu ainda ensino para pessoas fazerem a imigração. Mas nesse ano, Cida, eu quero falar que provavelmente deve ser o último ano que eu vou fazer isso, porque me demanda muito tempo, eu tenho outras prioridades, eu sou aluna, sou professora, tenho vida pessoal também, então me demanda muito, muito tempo. Então, provavelmente esse deve ser o último ano que eu vou fazer essas mentorias. No próximo ano, eu já tenho outros projetos com advogados, porque eu pretendo formar advogados para disseminar sobre isso aqui nos Estados Unidos, fazer mentoria para as pessoas fazerem um bar, fazer a prova do TOEFL para passar e ser uma advogada americana, porque eu acredito que todo mundo que é advogado no Brasil pode ter essa oportunidade, tem um sonho de fazer a carreira internacional, é possível e eu posso ajudar, né, de uma forma mais personalizada, e aí vão ter menos pessoas que vão me procurar. Agora, essa parte direta, assim, esse deve ser o último ano, então quem tiver interesse de fazer a imigração baseada em emprego ou qualquer outro processo imigratório e quiser o meu auxílio, pode contar comigo até esse ano. Tá vendo, Paulo? Aproveita a oportunidade aí, porque realmente não é fácil da mentoria, gente. Eu tento também achar um tempo da mentoria, mas eu também não estou conseguindo. Nossa, como tá difícil. A gente vai assumindo coisas, né? Demanda muita coisa. Nayara, agora eu quero entrar num assunto com você, que é a questão da informação. Eu acho, nós estamos vendo o Paulo aqui falando, tem outras pessoas comentando. Eu acho que o brasileiro, ele procura muito pouca informação. Muito pouca informação. Eu tô aqui no Brasil, as pessoas falam para mim assim, é muito bom você poder estar nos dois lugares e ver a diferença. Uma das coisas que eu aprendi aqui, que eu estou observando aqui no Brasil, a maior parte dos brasileiros que estão fazendo sucessos aí no Brasil, como palestrante, como divulgadores, eles não são conhecidos no próprio país. Eles não são tão conhecidos aqui. A maioria dos palestrantes que estão famosos aí nos Estados Unidos, eles não estão conhecidos aqui. E as pessoas perguntam para mim assim, os Estados Unidos é maravilhoso, como que você está lá? Como que você está? Ninguém tem uma informação certa. Ninguém sabe como conseguir. É que eu falo em todas as lives, né? Todas na live. Você quer ir para os Estados Unidos? Se prepara. A Nayara caiu, gente. Mas vamos começar. Se você quer ir para os Estados Unidos, se prepara, se informa. É a melhor forma de você chegar nos Estados Unidos. Porque não é fácil, mas você com certeza consegue. Então, eu acho, sim, que o brasileiro, ele tá com muita falta. Gente. Você caiu novamente, né? Tô aqui falando. Eu acho que o brasileiro tem muita falta de informação. Porque todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Eu quero ir para os Estados Unidos. É muito fácil chegar para mim, que eu tô aqui. Cida, você está nos Estados Unidos? Cida, você venceu. Cida, você faz isso. Gente, se informa. Os Estados Unidos é grande, pode fazer para todo mundo, mas se informa. Não faça igual eu fiz. Eu fechei a mala, peguei um bebê, atravessei pelo México e fui para os Estados Unidos. Todo mundo vê hoje a Cida, mas ninguém conheceu a Cida que passou aí 25 anos. O que eu passei, quais foram os meus processos para que eu pudesse estar do jeito que eu estou hoje, né, Nayara? Sim. E buscar o conhecimento é o meio mais fácil de você alcançar tudo. Não só a imigração, mas tudo. A gente está falando de imigração aqui. E o Brasil é muito carente de informações de migratório, porque eu acredito que as pessoas também parece que têm preguiça de buscar. Exato. Que fica focado só na entrevista de turista e estudante. E eu também já conheci pessoas aqui que passaram pela fronteira, né? Você teve uma situação particular, mas eu conheço pessoas que passaram pela fronteira e nem tentaram visto com a entrevista, ficou com medo de ter reprovação e simplesmente optaram. Era um medo. A gente tinha tanto medo, Nayara. Eu fui conseguir num restaurante americano, colega, quando eu já me sentia seguro o suficiente que eu entendi o que eles estavam falando. Porque eu tinha medo.
Olha, eu falo que eu não sirvo de base para muita gente, não, porque eu tenho uma facilidade muito grande de pegar. Eu tenho facilidade muito grande de pegar as coisas. Então, eu cheguei nos Estados Unidos com um ano que eu trabalhei para as pessoas, eu já tinha a minha própria empresa. Porque eu andava com um caderninho, como que fala? O dicionário. Então, eu pegava e ficava escrevendo. Então, quando eu descobria que eu trabalhava numa casa, que a pessoa tinha mais paciência de me ensinar, então eu sempre ficava fazendo perguntas, sempre ficava fazendo perguntas. Então, mas com um ano eu já consegui sobreviver muito bem. Ah, Foi. parabéns. Nem todas as pessoas têm essa mesma disponibilidade. Parabéns mesmo. Isso aí Mas é uma inspiração. era porque eu não tinha opção. Eu tinha duas crianças, eu tinha que trabalhar, eu tinha que correr. Eu nunca tive muita opção. Eu até brinco com as meninas que trabalham comigo hoje, as pessoas que chegam lá perguntando para mim: ah, se você tem trabalho? Eu falo assim, gente, eu tenho, mas eu te apresento uma pessoa, que é a pessoa Anice. As pessoas, mas quem é Nice? Quem é Nice? Eu falo assim, olha, você segura na mão da Nice que você vai. Aí quando elas ficam muito curiosas, eu falo a necessidade. A necessidade. Porque a necessidade faz você querer conseguir ou então desistir. Você tem duas opções. Verdade. Muitas pessoas desistem, né? Até por Muita, muito medo. muita. Eu estava vendo a sua live, aquela que você fez com a professora de inglês, inclusive ela passou a me seguir, ela se ofereceu. Ah, ela Eu, muitas pessoas eu também. falei com ela, eu aprendi o inglês, eu falo inglês, não tenho problema com inglês, mas eu não aprendi assim de ir para a escola, saber a gramática. Eu aprendi o inglês de rua. Uhum. Mas para mim, né, logicamente que tá ótimo, eu sei fazer tudo, mas a gramática é bem mais Mas os complicado, porque eu não tive essa. dois são importantes, viu, Cida? Eu também aprendi o inglês formal, de gramática, e tem algumas gírias que eu ainda fico boiando. Tipo, A gente fica, né? A sorte que é muito engraçado, que quando a pessoa começa um assunto, se você não entende uma palavra, mas aí você sim, imagina. tem contexto. Não, é muito interessante, gente. Ir para os Estados Unidos É uma é aventura. uma verdadeira aventura. Tem um Na mentorado meu aqui, o Lúcio, falando que ele está no Brasil, está fazendo um mentorado aqui. Lúcio, obrigado por ter falado aí. Deve ter outros mentorados meus aqui, o Cristiano, eu vi também. Então, sim, tem como a pessoa fazer a mentoria do Brasil, porque a minha mentoria é online. Eu passo as peças, o meu telefone pessoal fica por conta das informações. Então, tem dia, final de semana, de noite, eu respondo. Tem pessoas da minha equipe também que respondem, que eu tenho um pessoal que faz toda a parte mais técnica, né? Eu fico mais por conta de fazer o network mesmo, de gravar as aulas e atender o pessoal. Mas quem estiver no Brasil, sim, é possível fazer essa mentoria comigo e contratar o serviço meu também, do meu escritório. Como eu disse, eu tenho uma base de correspondentes e advogados no Brasil e eu atendo aqui também. Mas eu normalmente não indico a pessoa que esteja aqui nos Estados Unidos para fazer o processo migratório. A Cida está bem dizendo aí como é difícil para quem está aqui fazer o processo migratório. Ela esperou por 9 anos. Provavelmente, se ela estivesse fora dos Estados Unidos, como por exemplo, se ela estivesse no Brasil, com certeza esse tempo não teria sido o mesmo. Ela teria conseguido aprovação num tempo muito menor e as pessoas não acreditam. As pessoas acham que estando nos Estados Unidos é mais rápido, é muito pelo contrário. Porque o processo migratório ele tem fases, e para quem está aqui nos Estados Unidos, as fases são diferentes, e a fiscalização naquele aplicante também é diferente. Então, para quem está fora dos Estados Unidos, a oportunidade de conseguir uma aprovação é muito maior. As chances são muito maiores. Falar no preço, gente, porque eu vou te falar. Sim. Essa questão também tem muita diferença. Eu vou falar o preço que eu paguei pelo meu processo, porque, gente, a minha vida está bastante aberta ultimamente, todo mundo sabe. Eu paguei $36.000 para finalizar o meu processo. No Brasil, tem uma diferença de quase 50% de valores das taxas para quem está nos Estados Unidos e para quem está fora dos Estados Unidos. E o motivo é exatamente esse que eu falei. Porque a imigração faz fiscalização dos aplicantes que estão aqui nos Estados Unidos, então por isso que o processo torna-se mais caro. Para quem está fora dos Estados Unidos, não tem essa fiscalização de trabalho ilegal, se cometeu algum ato criminoso aqui nos Estados Unidos, então essa é a diferença. A Yasmin está aqui na live. Ela é professora de inglês também, Cida. Se você precisar saber mais sobre gramática, indico ela. Ela é uma excelente professora também, pode te ajudar. O tema está sendo eu arrumar tempo, amiga. Estou tão corrida, porque agora com a segunda edição do
Gente, pensei que você tinha caído de novo. Falei, não, não é possível. Ultimamente o Instagram tá derrubando a live. Não tô entendendo também. Mas eu tô tão sem tempo, porque agora a gente está vindo aí para a segunda edição do Poder da Conexão, que é um evento voltado para pessoas do empreendedorismo, pessoas que querem aprender mesmo a mudar, né? Porque lá a gente leva não somente advogados de imigração, mas a gente leva, assim, pessoas de... Uma pessoa, a gente tenta levar uma pessoa para falar de cada assunto. Dessa vez, agora, a gente está com o Edson Mackenzie. Eu não sei se você conhece. O Edson Mackenzie, ele é um cara... Ele dá sobre negócios. Ele levanta uma empresa, assim, sabe? Então, eu me lembro que eu fui na primeira... num evento dele aí, eu peguei e fui embora, e a pessoa me apresentou ele, eu falei, eu não gostei da sua palestra de jeito nenhum. Ele falou, como assim? Eu falei, não, você é muito inteligente para mim. Ele acha que você estava achando ruim, né? Aí agora ele está lá, vai palestrar no nosso segundo Poder da Conexão. Gente, para vocês que estão nos Estados Unidos, não percam a oportunidade de aprender mesmo com quem sabe. Parabéns pelo evento. E as pessoas que estão fora dos Estados Unidos já vão se programando aí, se precisar de serviço migratório, para do ano que vem ou nas próximas, estarem aqui presencialmente para participar. Você vai estar onde? Aqui no Brasil? Ou não, eu tenho viagem para o Brasil provavelmente ou no final do ano de 2024 e janeiro de 2025. Antes disso, provavelmente eu não vou estar no Brasil. Porque seria uma ótima você marcar, assim, quando pudesse vir, marcar uma data para poder estar ajudando essas pessoas, né? Sim, com certeza. Muito bom. Nayara, eu tenho aqui, olha, tem umas pessoas falando, você faz assessoria para o visto HB2B. H2B. Faz, né? Gente, a Nayara faz tudo. Sim, eu faço. Só que esse tipo de serviço migratório aí, normalmente quem contrata é a empresa. Então, normalmente é advogado da empresa. Se a empresa estiver disposta a me contratar e eu fazer, sim. Porque quem faz a solicitação não é o aplicante. É a empresa que faz em benefício do estrangeiro. Nayara, eu tenho umas perguntinhas aqui para você. Qual é o visto de imigração mais fácil para ir para os Estados Unidos? O de trabalho. Porque o de trabalho, a pessoa vai oferecer para os Estados Unidos algo e, em troca, os Estados Unidos vai conceder a residência permanente. E é o tipo de imigração que todos os políticos falam bem. Até que os políticos que falam mal de imigração, que a gente conhece aí vários, aí nem vou falar aqui na live não, mas tem vários políticos aqui nos Estados Unidos que falam mal de imigração, mas eles sempre ressalvam. Mas o trabalho é livre para quem tem interesse em emprestar serviço de mão de obra para os Estados Unidos ou serviço qualificado. Então, o visto mais fácil de imigração e mais adequado, mais bem aceito para os Estados Unidos, para quem sai do Brasil, para quem sai de algum país para entrar nos Estados Unidos, é a imigração baseada em emprego. Então, se você tem alguma qualificação profissional ou tem interesse em trabalhar para alguma empresa, mesmo não tendo qualificação profissional, eu indico você conhecer mais sobre a imigração baseada em emprego nos Estados Unidos, que é bastante extensa. Os Estados Unidos sempre disponibiliza cerca de 140 mil a 180 mil green card por trabalho todos os anos, e ele disponibiliza 7% desse número para cada país. A Índia, a China, Austrália, Nova Zelândia, são países que estão com um déficit de solicitação menor esses anos, porque já tem 10 anos de espera, porque já solicitaram muitos anos atrás e aí já utilizaram esses 7%. O Brasil nem pontua para chegar na lista dos rankings maiores do país. Então, significa que existe muito green card para o brasileiro. O brasileiro tem a oportunidade de ter essa imigração baseada em emprego. E é bom que as pessoas saibam que o trabalho brasileiro é bem visto aqui nos Estados Unidos. São sempre muitos elogiados as pessoas que são brasileiras e trabalham em empresa. Eu trabalho para algumas corporações em Nova York, em algumas partes do norte, e sempre as empresas destacam pelo trabalho dos brasileiros. Quando as pessoas falam que eu sou brasileira, nossa, eu sou brasileira, já sabe que eu sou trabalhadora. Então, qualquer trabalhador brasileiro é bem visto aqui nos Estados Unidos, ao contrário de muita gente pensa que
os americanos não gostam dos brasileiros, muito pelo contrário. O mundo business é totalmente contrário. Então, para quem tem um interesse e acha que pode ter uma imigração mais fácil, no sentido de conseguir aprovação, eu indicaria a imigração baseada em emprego. Tem aqui, ó. Sou formada em gestão superior em RH. Eu conseguiria o visto de trabalho? Sim, conseguiria por duas formas. A primeira, através de um visto mesmo, de uma empresa contratando serviços aqui, mas aí não conseguiria o Green Card. Seria só um visto e dentro de 4 anos teria que voltar para o país de origem. Ou através de uma imigração. Ou pelo EB2NW, se tiver outros critérios, né? No link da minha bio tem os 7 critérios da imigração lá. Se a pessoa preencher pelo menos 3, ela já seria elegível, ela teria que propor um negócio para os Estados Unidos. Ou através do EB3, se ela também conseguir uma empresa que faça essa imigração para ela. Então, o ideal seria que ela procurasse empresas que tivesse contratando. Eu vou, assim que acabar essa live aqui, eu vou jogar no meu stories o link de um recrutador que contrata várias pessoas do mundo inteiro. Então, a pessoa pode olhar lá pela profissão dela e ver se tem vaga disponível. Como saber quais são as profissões para trabalhar nos Estados Unidos para receber o Green Card? Tem várias formas, através do site oficial dos Estados Unidos, eu vou deixar até lá no link, né, que eu disse, e através do STEM, que os Estados Unidos divulga, que é uma questão política aí que os Estados Unidos divulgou, que são demandas de maiores demandas aqui dos Estados Unidos, são demandas de maiores procuras aqui nos Estados Unidos, que seria ciências, né, qualquer área da ciência, ciências médicas, ciências tecnológicas, qualquer área da ciência. Tecnologia, aí não precisaria ter curso superior, poderia ser TI ou qualquer profissional da área de tecnologia, mesmo que não tenha formação superior. Engenharia e matemática. Então, esses 4 campos seriam as maiores demandas aqui dos Estados Unidos. Então, seriam as profissões com maiores chances de aprovação. E quanto tempo demora a aprovação de imigração para o trabalho? Então, aí essa diferença é de quem está nos Estados Unidos e quem está fora dos Estados Unidos. Para quem está fora dos Estados Unidos, quem está no Brasil, por exemplo, é até 2 anos. Eu já tive aprovação de 11 meses, já tive uma aprovação de 1 ano e 2 meses, mas a média é até 2 anos. Agora, quem está nos Estados Unidos não tem uma média exata. Porque no caso da Cida demorou 9 anos, eu tenho clientes que têm 6 anos que a gente está esperando, fazendo todo o processo migratório dele, e tem que esperar, porque a gente não tem um prazo exato. Mas para quem está fora dos Estados Unidos, a média é 2 anos. E o que é EB2NIW? É Policy Based National Navy Waiver, que seria imigração baseada em emprego, por interesse nacional e dispensa de uma oferta de trabalho. Então, é um tipo de imigração exceção, porque todas as imigrações são consideradas para que tenha uma empresa que contrata os serviços do imigrante aqui. O EB2NW é uma exceção que, através dele, o aplicante pode propor para os Estados Unidos um trabalho, ou através de um plano de carreira, um professional plan, ou talvez um business plan, e com ele a gente conseguiria a aprovação, a pessoa conseguiria a aprovação com essa renúncia da oferta de trabalho, com esse waiver, com essa dispensa da oferta de trabalho aqui nos Estados Unidos. E no EB2 tem que apresentar para a imigração um plano de negócios ou profissional para que eles possam aceitar isso? Não é obrigatório, mas sim, seria viável que a pessoa apresente um plano profissional ou um plano de negócio, porque é através desse que o agente da imigração vai determinar se aquele profissional pode ou não entrar no país e contribuir com o mercado de trabalho. Se é um profissional da área da saúde, da área de pesquisa, profissional que tem alguma pesquisa em andamento, seja na área da educação ou na área da ciência, ele vai conseguir provar para a imigração que ele tem benefícios a oferecer para os Estados Unidos, mesmo que não vai gerir um negócio. Agora, qualquer outra profissão, o mais indicado seria o plano de negócio, um business plan, porque através de uma contratação de serviço, arrecadação de impostos, a função social mesmo que tem uma empresa, ele conseguiria provar
que ele seria de interesse nacional e que teria benefício para os Estados Unidos. Então, de toda forma, o EB2NW tem que ter uma ou outra proposta de trabalho para os Estados Unidos para provar para os Estados Unidos que aquela imigração ela é benéfica para o país. E quanto tempo tem de validade o green card oferecido pelo visto EB2? São 10 anos. Qualquer imigração baseada em emprego tem um prazo de 10 anos, o green card podendo ser renovado a cada 10 anos ou a cada tempo, quantas vezes for necessário. A única regra é que, não, uma das regras, né, é que esse green card holder, né, esse portador do green card, não pode ficar mais de 6 meses fora do território americano. E com 5 anos, se esse profissional fizer uma prova e tiver proficiência em inglês, ele consegue a cidadania americana e aí não tem necessidade mais de renovação e nem cumprir essa regra de poder ficar mais ou fora dos Estados Unidos por 6 meses. Mas essa regra ela existe para qualquer green card, porque quando eu peguei o meu green card também, eu tinha essa regra, eu não poderia sair, eu consegui pelo trabalho. Então, é a mesma coisa? Sim, é a mesma regra, sempre existiu essa mesma regra. O green card para o trabalho é a mesma regra. Se sair e ficar fora do país por mais de 6 meses sem justificativa, existem umas exceções que pode se justificar antes de sair do país por situação de morte de algum familiar, tratamento de saúde. Tem algumas justificativas que aquele portador do green card pode ficar mais de 6 meses fora do país, mas, em regra geral, ele não pode ficar mais de 6 meses, porque senão ele pode ter o green card cancelado. Toda vez vai pra salinha. Meu marido tem cara de hispano, ele sempre vai pra salinha. Tem uma forma de não ir pra salinha. Qual é? Tem que preencher um formulário escrito fora. Isso. Porque talvez... Não, às vezes nem é o preconceito do rosto dele, que parece, não é isso. O brasileiro tem muitos nomes iguais, né? Tipo José da Silva, Maria de Souza. Tem muitos nomes iguais. E por essa razão, às vezes, os Estados Unidos não reconhecem que são pessoas diferentes, ou pode ter alguma questão de fraude ali, e uma dessas razões são essas. Então, preenchendo esse formulário, ele esclarece lá que não existe nenhuma pendência no nome dele. Aí ele não para. Sim. Meu marido, ele parece esse pessoal lá do Talibã, então sempre ele ficava na salinha. Mas ele já tem mais de 10 anos de green card e não fala cidadania. Mas a gente já somos cidadãos há mais de 10 anos. Ah, tá, ainda assim, né? Não, ainda assim. Mas é porque, sei lá, sempre ele acontece alguma coisa que ele vai passar ali, mas ele sai rapidinho. Menos mal, porque a gente já somos cidadão há mais de 10 anos. Tem lógica? Tanto que o tempo passa. Então foram 9 para mim completar o 9. Aí eu logo apliquei, 5 para aplicar, e 10 anos, 25 anos que eu estou aí. Como o tempo passa. Nayara, eu tenho uma pergunta particular minha. Essa não eu estou vendo que a Orlando virou um centro de business. Orlando virou um centro business. E, gente, eu tenho ido bastante em Orlando também para business, sobre business. Muitos eventos. Muitos eventos eu tenho ido em Orlando. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: tem muitos brasileiros, empresários brasileiros investindo em Orlando. E eu ouvi falar, não é uma coisa que eu queria saber mesmo, que se você tiver acima de 500 mil reais, ou 500 mil dólares, né, na verdade, 500 mil dólares, para investir no país, é mais fácil para conseguir um tipo de visto para morar nos Estados Unidos? O visto, ele está na categoria de vistos imigratórios de trabalho também. São 5 categorias de visto migratório. É o EB1, que são para profissionais que representam um nicho do campo profissional dele, como, por exemplo, um jogador de futebol, um cantor famoso, alguém que recebeu uma medalha, participou de uma Olimpíadas, uma Copa do Mundo, algum profissional que representa 1% do nicho, né? O EB1 normal. Tem o EB1A, que pode ter menos requisitos, mas, em regra geral, o EB1 é para isso. Tem o EB2, que são para profissionais qualificados, tem o EB2NIW, que são para profissionais qualificados, que vai propor um trabalho para os Estados Unidos, né? Que é a exceção, não precisa de ter uma empresa. Tem o EB3, que tem as 3 categorias que eu disse, né? Mas, em regra geral, são para profissionais não qualificados. Tem o EB4, que são para entidades religiosas, para profissionais que trabalham em igreja, e a igreja
contrata o serviço daquele estrangeiro e ele está vinculado a prestar o serviço para a igreja, ele consegue green card de 10 anos também. E tem o EB5. O EB5 são para investimentos. E esse investimento pode ser feito para o Brasil. Estou falando para o Brasil, viu, gente? Porque existe outro tipo de investimento para países que não são o Brasil, como, por exemplo, o E2, que são para países tratados da Europa e não entra o Brasil. Mas para o Brasil, o visto de investimento, a imigração de investimento seria o EB5, e aí sim tem que fazer um investimento de até 500 mil dólares e tem que fazer uma projeção de contratação de no mínimo 20 pessoas e no mínimo 5 pessoas para trabalhar, tem que ter uma estrutura de negócio, tem que fazer um plano de negócio que realmente a pessoa vai colocar em prática, e esse tipo de imigração também pode ser feito do Brasil e com aprovação entrar no país. Então, tem muitos empresários, sim, que já fazem esse tipo de imigração com o investimento inicial e já começar a empreender e contratar pessoas. E para quem tem esse valor e cumpre todos os critérios da imigração, consegue, sim, o green card de 10 anos e para a pessoa e para os dependentes, né? Os dependentes são cônjuges, aí tem que ser casado mesmo, não existe união estável aqui, né, Cida? Não. E filhos menores de 21 anos solteiros. Ai, porque eu vi muito isso em Orlando. Muito, muito, muito isso em Orlando. Tem muito, muito mesmo empresários brasileiros. Na verdade, existe isso para os Estados Unidos inteiro, mas os brasileiros têm encontrado oportunidade de empreender aqui para os próprios brasileiros. Então, por isso que talvez tenha aumentado, porque aqui tem muitos brasileiros, né? Tem. Aqui de Orlando, então acaba que eles aproveitam a oportunidade de empreender para brasileiros e tem sido um sucesso mesmo. Tem bastante empresas aqui. A imigração aí na Flórida, como que está a situação? Continua, o DeSantis continua perseguindo ou morreu? Não tem nada acontecendo? Na verdade, nunca existiu, né? Nunca existiu uma perseguição aqui. Na verdade, isso nunca existiu. Essa lei, eu acredito que ela teve um caráter mais político mesmo. Muitas pessoas fora dos Estados Unidos e aqui dos Estados Unidos nem nunca tinham ouvido falar no governador da Flórida, e hoje em dia todo mundo sabe quem que é Ron DeSantis. Então, eu acho que foi uma estratégia política mesmo. Eu acho que seria impossível ele conseguir cumprir com algum critério de restrição para imigrante aqui na Flórida, e principalmente em Orlando, Tampa, Miami, locais que tem muitos imigrantes e principalmente muitos imigrantes que estão fora de estados, ao contrário de Boston, que algumas cidades, estados do norte, que grande parte dos imigrantes irregulares são imigrantes que atravessam a fronteira. Aqui no sul, na Flórida, os estados do sul, pessoas que estão irregulares aqui normalmente entraram pelo aeroporto, mas se manteram ao longo do tempo sem status. Então, considerados, sim, ilegais, irregulares, mas é outro tipo de ilegalidade que talvez exista uma possibilidade de regularização. Mas ainda assim, o número é muito alto, então seria muito difícil um governador de estado conseguir fazer alguma restrição. E outro ponto muito mais importante é que nenhum governador de estado tem autonomia para deportar ninguém. Nenhum governador de estado tem autonomia para fazer uma lei para restringir qualquer acesso de direito, seja da saúde, seja de transporte, seja de moradia, seja qual for, para imigrante. A lei migratória é uma lei federal, então só o presidente da República pode determinar quem vai ser deportado, quem vai ter restrição ou não do país. Então, quando vem aí esses candidatos aí à presidência falando mal de imigração, aí sim é um caso a se preocupar, porque eles têm autonomia para fazer a mudança, propor a mudança na lei, propor restrição de imigração, propor deportações em massa, como eu vejo aí gente me marcando em vídeo de pré-candidatos da presidência aqui nos Estados Unidos, sim, é algo que pode ser preocupado. Agora, uma lei de Estado, o Ron DeSantis, enquanto ele for governador da Flórida, apenas um Estado, ele não tem nenhuma autonomia para restringir acesso à imigração, como na lei tem um artigo lá falando que quando um imigrante for ter o atendimento médico, tem que informar qual que é o status migratório. Isso é totalmente inconstitucional. Então, nenhum imigrante é obrigado a fornecer o seu status imigratório numa esfera estadual se for
usar qualquer serviço estadual. Então, o Estado ele não tem autonomia sobre imigração, só o presidente da República. Isso é uma notícia boa. O Paulo está aqui, ele já fez 2 vezes essa pergunta. Você já foi entrevistada com o Ricardo Molina, Nayara? Quem que é Ricardo Molina? Então, não é você. Não. Ele falou de você numa entrevista com o Ricardo Molina. Nossa, gente, eu tô com tanto Eu acho calor. que o Ricardo Molina é o rapaz do Imigra e Fácil? Não conheço. Não conheço, amiga. Então, eu não posso te ajudar nesse. Acho que não sei. Eu já conversei com todas as pessoas, gente. Já faz Você tá, pessoas, mas não tô lembrando. A gente, a Nayara, ela tem live quase todos os dias. Eu vejo que tem lives. Tem hora que eu entro, como eu tô indo sempre para academia, o horário das suas lives, às vezes você me chama para participar, eu tô dirigindo, ou então eu tô na academia e eu vejo que eu tô sempre olhando que você tá lá. Obrigada, você sempre tá participando. Obrigada. Eu tô sempre participando porque eu gosto de informação. Como que eu vou passar informação para alguém se eu não sei, Com né, certeza. Como que eu... E muda muito, né? As informações migratórias, ela muda muito. Tem um site que é o Visa Bullet, que é um boletim informativo de visto, que ele tem informações diárias, mas tem uma informação a cada 30 dias que é específica para imigração baseada em emprego e baseada em família. Então, todo mês vai aparecer lá alguma coisa que mudou, alguma coisa que foi bom ou ruim. Se tem muitos imigrantes solicitando visto, se tem mais green card do que imigrante, e é muito bom acompanhar lá para as pessoas saberem também. Tem o Paulo tá falando, minha esposa é professora, mas infelizmente ela não completa todos os requisitos ainda. Se ela não completa todos os requisitos para o EB2NW, talvez seja melhor ou ela esperar, ou então ela tentar um outro tipo de imigração. Gente, mas aí tá aí, olha, sonho da América para todos, mas faça a coisa certa. Procura aí na... Eu costumo repetir uma frase que não sei de quem que é o autor, mas que muitas pessoas falam, que a América é para todos, mas nem todos são para a América, né? Nem porque todos. A América sim está aberta para muitas pessoas, mas aguentar, suportar aqui, a América não é para os fortes. Eu saí daí, tava tão frio, tava -9 quando eu saí daí. Aí eu chego aqui, tá quente. Gente, nossa, a gente parece que até o seu corpo acostumar. Eu tô com o ar-condicionado ligado, mas eu tô sentindo muito calor. É incrível o ser humano, Mas -9, né, Nayara, para chegar aqui e tal, esse calor do Brasil, não tem nem como falar. Tomar bastante vitamina, Cida, para não chegar aqui eu tô tomando e eu ainda vim para cá para fazer uns tratamentos médicos. Ai, menina, tá tenso, mas tô conseguindo. O Paulo tá aqui. Paulo, parabéns pelas 2. Adorei essa live. Paulo, obrigada. Segue a gente aí. Eu não sei se você me segue ou segue a Inayara. Eu tive um problema, Inayara, com o canal. Ele foi hackeado. Sério? Quando? Sério, tem uns 2 meses atrás. E aí a gente deu entrada, fez o repórter, né? E o que acontece? Aí o canal deu uma parada, assim, ele tá passando para as pessoas, mas está bem menos do que estava anteriormente, que você já fez entrevista comigo, você sabe. Mas ele ficou sob supervisão há algum tempo, agora o Instagram está liberando, graças a Deus, meu Deus. Começou a entrar muitos vídeos pornográficos, amiga. E aí a gente realmente tirar, porque tudo que é bom o povo quer mexer, né? Porque passar informação como eu passo é bem complicado. Mas graças a Deus está liberando, a gente está aí seguindo com as nossas lives de informações. A gente toda semana uma informação diferente, uma pessoa diferente. E com certeza pessoas que podem muito agregar na vida de vocês. Porque hoje foi a Inayara falando de imigração, que é tão importante as pessoas aqui no Brasil. Eu estando aqui no Brasil hoje, eu estou vendo a importância de uma informação como essa, às vezes até mais porque para quem está lá. Porque quem está lá quer saber. Você está entendendo? Você sabe que precisa de saber sobre imigração. Agora, quem está aqui tem desejos de ir, mas não procura. Não sabe o que acontece. É muito bom. E, Nayara, eu estou tendo uma experiência tão válida na minha vida, poder estar aqui
fazendo a live com pessoas daí e conhecendo a história daí, conhecendo a história daqui. Sabe? Eu estou juntando as duas, eu estou vendo o que é importante, o que realmente faz a diferença para quem está aqui. Está sendo assim uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu nunca pensei que fosse. Quando pessoas que trabalham comigo falaram assim, deixa, não faz live não, enquanto você está no Brasil. Eu falei, não, eu vou fazer. E realmente foi isso que aconteceu. Eu estou sentindo assim como é importante estar dos dois lados da moeda. Eu já tive aqui como ir para a América pelo México sem saber nenhuma informação. Já tive aí imigrante legal. Hoje eu estou aqui como americana. É muito bom. Gente, é muito bom. A gente nem entende como é bom essa sensação. É inspiração, né? Para quem sonha também com a imigração. Exatamente. O Paulo tá falando aí, parabéns, você ganhou um novo seguidor hoje. Obrigada, Paulo. E olha, vou ter certeza que você não vai se arrepender em ter tantas informações, qual eu passo para todos, viu? A Inayara é uma das que está sempre nos acompanhando também. Com certeza. Sou apoiadora. Ai, obrigada. Conectando pessoas, que eu acho muito importante. Aqui nos Estados Unidos não tem como você viver sem network. Eu fiz essa mentoria com esse intuito também de fazer network. A gente junta em grupo de pessoas que já estão com esse mesmo propósito de vir para os Estados Unidos. E são 12 encontros nos últimos 6 encontros, eu coloco pessoas falando dos Estados Unidos, profissionais qualificados em determinadas áreas, que já estão se dando bem aqui nos Estados Unidos. Inclusive, queria te convidar para você participar de um desses encontros. A gente vai agendar, se for possível, na sua agenda. Eu sei que você é muito ocupada, para falar como que é a realidade mesmo aqui dos Estados Unidos e fazer network. Porque quando você chega aqui e não tem network, é muito difícil sobreviver aqui. Porque a maioria das coisas aqui, eles pedem carta. Você vai alugar uma casa ou não, normalmente eles vão pedir uma carta. Trabalho, vão pedir uma carta de recomendação. Talvez você vai abrir uma conta no banco, dependendo do banco, vai te pedir uma carta de onde você mora, qual a empresa que você trabalha. Então tem que ter network aqui, não tem como. Tem, eu ouvi uma frase de alguém falando, se nos Estados Unidos é importante ter network, no Brasil é 10 vezes mais. Mas parece que os brasileiros ainda não perceberam a importância disso. Não descobriu a importância do network, gente, mas vai que dá certo. Mas agora, Nayara, eu gostaria de falar dos meus partners, das pessoas que estão aí nos apoiando. Gente, olha só, tô derretendo. Tô derretendo, tô com muito calor. Gente, eu quero falar do MedPad. Gente, o MedPad é um app criado exclusivamente para house cleanings. Eu estou usando, porque você sabe que eu tenho uma companhia de limpeza, né? Continuo com a minha companhia, tá lá. Sim. Apesar do network tá mudando a minha vida com outros caminhos, mas tá lá. E esse app tem me ajudado muito, porque eu cadastro todos os meus clientes, eu tenho todas as informações dos meus clientes e eu posso mudar aqui no meu celular. Eu estou aqui no Brasil, eu estou sabendo, eu vejo quem pagou, eu vejo onde as meninas estão, quando elas saem para ir para uma casa, quando ela termina o trabalho das casas. Então, gente, para vocês, house cleaning, para vocês que têm uma empresa de limpeza, não percam a oportunidade de trabalhar com o MedPad. Eu super recomendo. E ele é um dos nossos apoiadores para o Poder da Conexão. Legal. Eu também gostaria de falar sobre uma pessoa que está aqui no Brasil, que é o nosso parceiro, que é Everest School. Ele está aqui, o Nayara, ele é de Belo Horizonte. Ele criou um método também para ensinar os brasileiros o inglês, gente. Ele tem um método que você estuda 20 minutos. Porque, olha, eu vou te falar com experiência própria. Você aprendeu o inglês aqui no Brasil, você vai aprender mais a gramática, que faz muita falta quando a gente vai para os Estados Unidos. A gramática, se você souber a gramática, vai ser fácil. Porque uma coisa que foi muito interessante é você chegar nos Estados Unidos sabendo o inglês, mas você não sabe ouvir. Depois você aprende a ouvir para você falar o inglês de lá. Aí entra a conversação. Então, o nosso brasileirinho, que é um rapaz super jovem, gente, ele criou esse método e você estuda 20 minutos por dia e você vai estar falando inglês, que você vai realizar seu sonho ir para a América falando inglês. E para você que viu aqui no canal Conectando Pessoas, você vai ganhar um bônus de $100, tá bom? Então, olha, aproveita essa oportunidade, segue a Inayara.
Quem está aqui, olha, estou falando daqui, tá vendo como que é importante o fato? Quem está aqui que você queira mais informações sobre a imigração, fala com a Nayara. E quem puder fazer essa mentoria com ela, eu super recomendo, porque é o último ano, né, que você falou que vai fazer. Provavelmente. Se tudo não mudar. Feita que você pode até ganhar dinheiro aqui ajudando as pessoas a ir para os Estados Unidos. Não é isso? A Nayara vai deixar todas as informações aí. Essa live vai ficar salva. Eu vou colocar o arroba da Nayara, gente. Então, não perca a oportunidade. Conhecimento é tudo e nunca é demais. A pergunta que não quer calar. Você vai deixar essa live gravada? Queria muito mostrar para minha esposa. Claro que a live vai ficar sempre gravada. Ela vai estar gravada aqui e eu vou colocar você como colaboradora que vai direto para o seu canal também. Tá bom? Nayara, muito, muito, muito obrigada. A gente vai ter a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, provavelmente. Em breve. Eu vou estar em Orlando em maio, também para um novo evento aí. E com certeza a gente vai tomar um café juntas. Com certeza, a gente vai marcar. Obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua boa vontade de estar aqui falando com a gente, passando o que você faz melhor que a sua capacidade de ensinar. Obrigada por isso. Eu agradeço de coração e até a próxima, minha querida. Muito obrigada. Cida, eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição para tirar dúvidas sobre imigração. O máximo que eu quero é expandir esse conhecimento de imigração para as pessoas. Quero deixar claro aqui que qualquer pleito imigratório não é obrigatório que tenha a contratação de advogados, mas é importante sim que tenha a orientação jurídica correta para que a pessoa faça o procedimento correto. Então, se alguém precisar de auxílio, eu estou à disposição. Então, parabéns pelo seu trabalho. A Rose aqui está falando que vai mandar o nome da pessoa que eu vou colocar o arroba antes de eu acabar, mas Nayara, pode falar suas condolências finais aí, enquanto eu coloco o arroba da Everett School. Sim, muito obrigada. E eu quero te parabenizar por esse trabalho todo que você faz aqui nos Estados Unidos, por você ser uma inspiração pela sua história e ter essa disponibilidade para compartilhar a sua história com as pessoas e motivar as pessoas a querer se legalizar aqui nos Estados Unidos. E todo esse trabalho que você faz, o Poder da Conexão, que é um sucesso de empreendedorismo, de motivação também para as pessoas virem para os Estados Unidos e ter uma renda aqui e fazer o seu negócio. Parabéns. E eu só tenho a agradecer mesmo, gratidão. E pode contar comigo no que você precisar aqui para o seu canal. E espero a gente encontrar pessoalmente. E é isso. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês também. Super mais do que convidada para participar do Poder da Conexão em dia 23, gente. Olha, para quem está nos assistindo aí, quem vai assistir essa live depois, dia 23 de março, Poder da Conexão em Framingham. Não perca a oportunidade que vai ter palestrantes lá, assim, que definitivamente vai mudar a sua história. Fica com Deus, Nayara. Tchau, até mais. Gratidão, obrigada, gente. Paulo. Obrigada, Rose. Obrigada quem esteve aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau.